Sabe aquela parceria que começa na base da empolgação? Um aperto de mão, muita confiança, isso é super comum aqui no Brasil. Só que o que muita gente nem desconfia é que, mesmo sem nenhum papel passado, a lei já tem um nome e regras bem claras para esse tipo de negócio. A cena é um clássico, né? Duas pessoas, uma ideia que parece genial e aquela vontade de começar para ontem. Sem custo de registro, sem a demora da burocracia. É aquele famoso vamos começar e depois a gente vê como fica. Parece o caminho mais curto para o sucesso, não é mesmo? O problema é que o depois a gente vê pode chegar bem mais rápido do que se imagina. Porque, para a lei, essa dupla acabou de criar uma empresa. Sim, mesmo sem ter essa intenção formal. E as regras que governam essa empresa são bem particulares e, como a gente vai ver, bem arriscadas. E o nome técnico, o nome jurídico para esse negócio informal é sociedade em comum. Parece um termo simples, mas vamos entender direitinho o que ele significa na prática. De forma bem direta, essa é a forma mais básica de uma sociedade. Se duas ou mais pessoas se juntam para tocar uma atividade econômica querendo ter lucro, mas não registram um contrato social na junta comercial, pronto, elas têm uma sociedade em comum. É o que acontece por padrão na informalidade, é automático. E olha, isso não é só um conceito, não. Tá lá, preto no branco, no Código Civil. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo na informalidade, o jogo tem regras. E é fundamental conhecer essas regras, principalmente para saber o que acontece quando as coisas não saem como planejado. Certo. Então, quais são as regras desse jogo? Bom, a falta do registro formal é o que define tudo. E é exatamente aí que os riscos mais sérios começam a dar as caras. O ponto central aqui, o que define todo o perigo da operação, é a falta de personalidade jurídica. Traduzindo, não existe uma separação, sabe? Um escudo entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio do negócio. Para a lei, na hora de cobrar uma dívida, é como se fosse tudo uma coisa só. E essa mistura entre o patrimônio pessoal e o do negócio leva a gente direto para o ponto mais crítico de todos: o tipo de responsabilidade que os sócios assumem, muitas vezes sem nem fazer ideia do tamanho do problema. Então, o ponto crucial é este. Se o negócio fizer uma dívida e não tiver como pagar, os credores não precisam se limitar a cobrar só da empresa. Eles podem, e legalmente vão, buscar os bens pessoais de qualquer um dos sócios, sem limite nenhum. Vamos analisar com calma esses dois termos, que são importantíssimos. Ilimitada quer dizer exatamente o que parece. A dívida pode ir atrás de tudo o que os sócios têm: casa, carro, poupança. Já a parte solidária é o que torna tudo ainda mais perigoso. Significa que um credor pode simplesmente escolher o sócio que tem mais bens e cobrar 100% da dívida só dele. Depois, esse sócio que se vire para tentar receber a parte dos outros. Aqui a gente vê o passo a passo de como o problema acontece na vida real. Primeiro, o credor tenta receber com os bens do próprio negócio. Mas se esse dinheiro não for suficiente, a dívida, digamos, pula a cerca. A cobrança vai direto para o patrimônio pessoal dos sócios. Uma simples fatura não paga pode acabar virando a perda de um carro da família, por exemplo. Para ter uma ideia real do tamanho desse risco, nada melhor do que comparar essa estrutura com uma empresa formalizada, como a famosa LTDA. E olha, o contraste aqui é gigantesco. Numa sociedade limitada, a LTDA, a responsabilidade de cada sócio fica travada no valor do capital que ele investiu. O patrimônio pessoal fica blindado, fica protegido. Já na sociedade em comum, essa blindagem simplesmente não existe. É a escolha entre a agilidade de começar agora e a segurança de proteger o futuro. Com tudo isso na mesa, a gente chega naquele dilema que muitos empreendedores enfrentam bem no comecinho da jornada. De um lado, tem a vantagem de tirar a ideia do papel rapidinho, sem custo, sem as amarras da burocracia. É agilidade total. Do outro lado, vem a desvantagem que pode custar tudo: um risco financeiro pessoal enorme e a falta de um contrato, que é praticamente um convite para desentendimentos futuros entre os sócios. No fim das contas, a pergunta que realmente fica é essa: será que aquela agilidade e a economia, lá no início da jornada, compensam o risco de colocar o patrimônio de uma vida inteira em jogo? Formalizar um negócio não é só burocracia, sabe? É uma decisão estratégica sobre proteção. É uma reflexão que vale muito a pena fazer antes daquele primeiro aperto de mão.